Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. Falaremos de Campeonato Brasileiro, falaremos sobre Independente, sobre Internacional e, por falar em Internacional, enquete de hoje, né? A Inter que se prepara para a disputa da Série A2 no ano que vem e não conseguiu se classificar sequer para a sequência da competição, da Copa da Federação. E aí muitos se perguntando, né, pelos lados do Limeirão, se não estaria na hora da troca de um treinador. Então a pergunta hoje simples, fácil, você trocaria o treinador da Inter, sim ou não? Participe da nossa enquete a partir de agora, 3404-5655, 3404-5650, 3404-5659. Participe da nossa enquete e concorra a camisetas no final do programa de hoje. Vamos abrir também o nosso giro de manchetes, começando por ele, está com a camisa de quem hoje? Do Figueirense, nosso Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, doutor, boa noite para o senhor, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Figueirense está em 9º lugar apenas, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, tem 39 pontos e amanhã recebe a equipe do Atlético Goianiense, jogo marcado para o Orlando Scarpelli. Doutor, o primeiro destaque não podia ser outro a não ser a desclassificação da Internacional na Copa Paulista, né? Hoje eu fiz um balanço completo de tudo que a Internacional fez durante a competição. O aproveitamento no Limeirão foi de apenas 22%. Nossa. E olha que o João Valim, desde quando foi contratado pela Internacional, o aproveitamento dele como mandante, comandando a Inter, é de 70%. Então esses 22% em casa, muito provavelmente explicam a eliminação precoce da Internacional, que venceu apenas um jogo no Major Levi, aquela vitória de 3-1 contra o Noroeste, acabou empatando a partida contra o Desportivo Brasil na estreia 0-0 e perdeu 4 partidas. A Inter em casa marcou apenas 4 gols. E a Inter foi melhor fora de casa do que em casa. Fora o aproveitamento foi de 50%. A Inter venceu 2 partidas como visitante, 3-1 diante do Rio Claro e a última vitória 2-0 diante da Ferroviária. Doutor, claro que isso não é uma afirmação, mas a gente que acompanhou o jogo lá na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, eu fiquei prestando atenção no Tom. O Tom gosta tanto da Internacional, mas tanto, que ele teve 2 oportunidades claríssimas para fazer o gol. Ele tocou de lado, não está mais comigo. Então, era nítido que ele não queria marcar gol na Internacional. E olha que ele está brigando pela artilharia da competição. Nossa, uma hora ele entrou na área, cortou o Luiz Roberto, ficou cara a cara com o Moisés, decidiu tocar de lado, deu de presente a bola para o Nicão. Então, valeu, Tom, valeu. A Inter ganhou, mas não levou. Depender do 15 de Piracicaba, eu vou te contar. Alô, 15, muito obrigado. Mas a gente não pode culpar o 15 pela incompetência da Internacional em casa. Então, claro que o torcedor vai querer jogar a culpa, não no clube, mas no 15, que acabou perdendo para o Rio Claro 2-1. Mas é impressionante. Quando o futebol limeirense precisa de uma ajuda do 15 de Piracicaba, essa ajuda não vem. O Independente sofreu isso em 2005, quando tinha tudo para subir para a Série A2. O Independente tinha que ganhar da Ferroviária aqui, torcer para o 15 não perder para o Rio Claro do Barão. O Galo fez sua parte, venceu a Ferroviária 2-1 de virada, Moisés e Cássio de bicicleta, e lá o Luciano Gigante marcou o gol que deu a vitória ao Rio Claro e tirou o Independente da próxima fase da competição. Doutor, outro detalhe sobre a Inter na Copa Paulista, o Wesley, né? Jogou apenas 5 partidas e terminou como artilheiro da Inter com 3 gols. Mostra que realmente o centroavante sabe fazer gol. O que eu não entendi durante toda a Copa Paulista, e até o João Valim pode se pronunciar a respeito disso, é ele não ter utilizado em nenhum momento o meia Luiz Carlos. Eu acho que a Copa Paulista ela é feita por um laboratório. Já que ele testou todo mundo, inclusive deu uma chance ao Brunão, zagueiro que foi bem no Sub-20, mas o Luiz Carlos é um meia, claro que hoje inferior a André Mococa, inferior a Moisés, mas põe o menino para jogar. Quem sabe ele se daria bem? É um meia esquerda que tem muita habilidade, sabe lançar, sabe fazer gol, foi um dos melhores jogadores da Inter no Campeonato Paulista Sub-20, então eu achei que o Valim perdeu essa oportunidade de testar o menino Luiz Carlos na competição. E para fechar, doutora, a gente vai falar muito a respeito do falecimento do Celino, mas eu gostaria de parabenizar cada equipe do futebol amador
que ontem prestou uma homenagem ao Celino. Eu estive em Iracemápolis, eu fui transmitir o jogo do Nova Itália com a América, e a torcida do Nova Itália deu um show à parte. Durante o jogo, na batucada, o tempo todo gritando Celino, Celino, Celino. O jogo atrasou uns 15 minutos, porque os dois times fizeram um círculo no meio do gramado, e todos rezaram, e naquele 1, 2, 3, Celino. Então a gente, é até duro ver a imagem do Celino, mas um beijo todo especial à sua mãe, a dona Ercília. Conversei com ela hoje, demoradamente por telefone, uma tristeza muito grande. E, ela falou, olha, eu superei a perda do meu marido, mas não a do Celino, até agora está doendo muito. A Eliette, esposa do Celino, há muito tempo juntos, né, mais de 40 anos. O Léo, que é filho do Celino, também entrou em contato comigo, disse que ele vai assumir tudo que o pai dele fez. Porque na entrevista que nós escrevemos a respeito do Celino no domingo, ele disse que vendeu praticamente tudo para construir o CT, que era um sonho dele. Ele tentou fazer uma escolinha de futebol, quando o Luiz Henrique, que é o Pinóquio, estava em alta, como goleiro, jogando em grandes clubes, até seleção brasileira, na Olimpíada, no Pan-Americano. E como não deu certo a escolinha, ele investiu tudo no CT Pinóquio. E no domingo anterior, eu fui transmitir Nova Itália e Serrano, e após o jogo eu fiquei meia hora conversando com o Celino. Ele falou, Edmar, estou tendo a ajuda de um deputado, eu vou levantar 3 degraus de arquibancada na frente da cabine, para que os torcedores não fiquem atrás dos gols e percam a mágica do futebol, tenham uma visão ruim da partida. Eu quero que todos tenham tranquilidade, então eu vou fazer esses 3 degraus para que os torcedores tenham conforto aqui no CT Pinóquio. Mas eu acho que eu não estarei vivo para ver a conclusão da obra. Pô, aquilo entrou na minha cabeça, poxa, ele falou, não estarei vivo para ver a conclusão da obra. E depois, uma semana depois, ele acabou falecendo. Então, a Celine, que é outra filha dele, o Lucas, o Max, que é o único netinho do Celino. Então, nossas profundas condolências, nossos sentimentos, e temos só que agradecer, porque o Celino, eu até gostei de frisar, sempre foi o nosso parceiro. Você ligava para o Celino, falando, olha, domingo estarei aí. Era esfirra, coxinha, água, Coca-Cola, cabine limpa, energia, vaga no estacionamento, um zelo. Aí tudo que ele fazia pela gente, ainda ele terminava e dizia, precisou, faltou alguma coisa, querem mais algo? Então, um gentleman, Celino. Obrigado por tudo que você fez por nós, e mais uma vez, um beijo no coração de cada familiar. Foi uma surpresa muito triste, bem no meu aniversário, eu perder um dos meus grandes amigos, o querido Celino. Sem dúvida nenhuma, suas palavras são nossas também, além do que também um componente da comissão da Copa Gazeta, né, Edmar? Porque tudo que nós precisamos até hoje, em termos de CT Pinóquio, o Celino ali sempre demonstrou muita presteza, e um detalhe interessante, ele era respeitadíssimo por todas as torcidas, né, todos os clubes. Se ele não olhava torto ali, a situação se acalmava, né, quando os ânimos estavam um pouco mais acalorados. Enfim, uma pessoa que impunha muito respeito, com diálogo, né, com conversa, sempre com muita categoria. Realmente ficamos muito tocados, eu também, acredito que toda a nossa equipe. Vai fazer muita falta o Celino, sem dúvida nenhuma. Roberto Martins, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Também inicio minha fala com meus sentimentos à família do Celino. Um grande amigo, uma praça de esportes exemplar, não só pelo trato que ele tinha com o gramado, com as dependências, mas com as pessoas. Eu não me recordo de ter visto alguma encrenca, alguma briga dentro de campo lá, alguma coisa, alguma invasão assim. Então, o Celino era querido por todos e, acima de tudo, respeitado. Mas lá em cima também precisa, né? Lá em cima também precisa de arrumar os gramados. Tenho certeza que ele vai ter essa função lá, porque ele fez muito bem aqui. Não só cuidar do gramado, mas cuidar de pessoas, né? Que ele fazia muito bem. Ele tinha esse dom de cuidar não só do gramado, mas cuidar de pessoas. E então, mais uma vez, meus sentimentos a toda a família do Celino, e que Deus os conforte. Roberto, partindo para minha notícia de hoje, é com relação ao Palmeiras, que enfrenta agora na quarta-feira o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil.
o Felipão, que estava entusiasmado em colocar um time bastante ofensivo, até porque ele precisa vencer a partida, ele teve 2 problemas e praticamente com 2 jogadores do mesmo estilo, né? Ele já tem a retranca dele, então ele estava precisando de um jogador de armação. Primeiro, o Lucas Lima, que era a primeira opção, deixar o Lucas Lima bastante à vontade para fazer essa armação, mas teve problema já no primeiro tempo do jogo contra o Sport nesse final de semana. Colocado o Guerra em campo, depois de 4 meses aí de departamento médico e tal, o Guerra também sai com o pé todo inchado. Então o Felipão tem um grande problema para o jogo de quarta-feira. Ele precisa armar o time ofensivo e os dois possíveis titulares deles acabaram saindo machucados. O Felipão, que foi apenas advertido pelo STJD, não tomou suspensão, nada, e o próprio Cuca também só tomou advertência do STJD. Ô, Roberto, eu estava subindo a escada agora, aí o César e o Denis, agora você está falando do jogo do Palmeiras do Cruzeiro, eles estavam confabulando, claro, cada um com a sua posição, mas eu queria ouvir a sua também. Você sente que o Palmeiras não está nem aí ou vai buscar essa classificação na Copa do Brasil? Boa pergunta. Boa pergunta, Beto. Na terça-feira, antes do jogo, o César me questionou. E eu acabei acertando os 2 resultados. O César falou, e o Palmeiras ganha fácil? Eu falei, não é, César, era um jogo muito difícil para o Palmeiras. Dificílimo, porque o Cruzeiro, antigamente era o Grêmio, a pedra no sapato do Palmeiras, e de uns anos para cá passou a ser o Cruzeiro. E o Cruzeiro aprendeu a jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro ganhou de 1-0. Daí o César me perguntou, mas e lá? Então lá vai ficar mais fácil para o Palmeiras? Eu disse, depende do resultado que o Palmeiras conseguir aqui. Mas o Cruzeiro leva vantagem. Aí ele tinha dito, e Corinthians e Flamengo. Eu falei, o Corinthians vai beliscar um empate lá e vai acabar estando na final da Copa do Brasil e conseguir um belo resultado com o Flamengo lá, né? Então estava bom de palpite aquele dia, né, César? Agora, eu acho um jogo bastante difícil. Eu acho um jogo sem prognósticos. Sem prognósticos. Eu acho um jogo sem prognósticos. Gostaria imensamente que o Palmeiras passasse, é óbvio, né? Sempre tem as 2 alternativas. Uma como comentarista e uma como torcedor. Como torcedor, eu torço como nunca que o Palmeiras passe. Acho até que o Palmeiras tem mais time e mais futebol que o Cruzeiro. Mas agora inverteu a coisa. E porque na Libertadores a Palmeiras está com folga, né, Roberto? Está sobrando, né? Agora para o jogo de volta. Fez 2-0 lá, dia 13/10, no Allianz Parque. É o retorno, né? Então, eu acho também que um jogo bastante razoável. Aí, o Palmeiras abriu uma boa vantagem. Mas contra o Cruzeiro que já tirou o Palmeiras. Está na hora do Palmeiras dar o troco. Está na hora do Palmeiras quebrar esse tabu. Tá. Precisa quebrar esse tabu contra o Cruzeiro. Muito bem. Lembrando a pergunta de hoje, você trocaria o técnico da Internacional, sim ou não? Participe da nossa enquete, concorra a muitas camisetas no final do nosso programa. Hora e vez dele agora, o nosso querido Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem para o senhor? Boa noite para quem está em casa, também para os amigos aqui. Compartilhar também da tristeza, do sentimento de perder o Celino, né? E são várias histórias que a gente tem para contar, né, doutor, ao longo desses anos cobrindo Copa Gazeta, Campeonato Amador. E eu acompanhei de perto a decisão da Liga, né, porque foi um momento difícil para a Liga. Mantém a rodada do Amador ou não mantém a rodada do Amador, né? E aí, primeiramente, a Liga conversou com os familiares do Celino e os próprios times entenderam que a melhor forma de homenagear o Celino era tendo a rodada do Campeonato Amador. Porque era o que ele mais gostava de fazer, domingo pela manhã, acompanhar os jogos, né? Então a rodada foi toda feita, com homenagens ao Celino, inclusive no CT Pinóquio. Só o bar que não abriu, né? Por motivos óbvios, mas eu acho que foi uma decisão acertada, aonde quer que esteja o Celino, evidentemente, acho que gostaria que as coisas não parassem em virtude de qualquer fato, né? E é um abnegado do esporte, sempre foi um abnegado do esporte, a gente fica com muita tristeza e já saudade, né? Até para a próxima vez que a gente for trabalhar no CT Pinóquio, de olhar por outro lado e não ver o Celino lá. Então, a toda a família, os nossos sinceros sentimentos. Doutor, hoje teve a eleição da FIFA para escolher os principais craques
do mundo, né, no futebol. A Marta, pela 6ª vez, foi eleita a melhor jogadora do mundo. A Marta sai ano, entra ano e continua dominando o futebol feminino. E o Modric, né, o croata, que foi escolhido como o melhor do mundo, quebrando uma hegemonia grande do Cristiano Ronaldo e também do Messi, né? Aí, na última década, os dois se intercalaram com vários títulos. O Brasil, por exemplo, não ganha uma conquista de título, se eu não me de melhor do mundo, acho que desde que o Kaká foi campeão do mundo em 2006. Então, de 2006 para cá, a gente teve várias apostas, mas nenhuma bateu ali para cravar como melhor do mundo. E o fato interessante que eu achei da premiação, a premiação sempre muito demorada, homenagens e outras coisas, que o Jackson Fullman teve um problema no voo da Chapecoense, o goleiro, né? Ele entregou a premiação ao Courtois, goleiro da Bélgica, que foi eleito o melhor do mundo. Então, acho que foi bacana essa homenagem, tanto para o Fullman quanto para o Courtois, essa simbiose aí dos dois. E na eleição dos melhores do mundo, 2 brasileiros, os 2 laterais, né? Laterais. O Daniel Alves e o Marcelo, que figuraram aí na lista de melhores do mundo. Você vê que pindaíba que nós estamos, né, Denis? É. E 2 jogadores já acima de 30, né? Sim. E o Neymar não recebeu nenhum voto. Nenhum. 0. Ninguém votou no Neymar. O Mbappé, por exemplo, que foi a sensação da França, ficou em 4º entre os finalistas, né? Por isso que ele não foi para a final. E nem os votantes da França votaram no Mbappé. Foi um jogador, o técnico e um jornalista. Os 3 franceses também não votaram no Mbappé. Por isso que ele não ficou entre as opções como melhor. Tá bom. E ontem deu tudo certo? Tudo tranquilo, tudo sob controle. É. Nosso abraço lá ao Toninho Bacochina, que sempre prestigia lá. E para encerrar, doutor, o Independente que não vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Juniores, né? A gente deu informação na Gazeta no meio de semana. Realmente a situação vinha se arrastando, porque o Galo não tinha a vaga, né, assegurada em termos de índice técnico, mas ficou aquela expectativa de ser a sede, né? De repente, se fosse a sede, o Galo disputaria a Copa São Paulo. Como a Inter não se manifestou, o poder público ficou acompanhando, que é o que tem que fazer também, porque como é que vai fazer alguma coisa? Quem define são os clubes, né? E aí, no frigir dos ovos, o Galo não vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Juniores e a cidade de Limeira corre um grande risco de não ter novamente a competição em 2019. Muito bem. Essa história da Copa São Paulo falaremos mais ao longo do programa. Falar internacional, você trocaria o técnico da Inter, sim ou não? Ou ouvir com atenção os comentários do meu companheiro César Roberto para ver se nas entrelinhas eu capto alguma coisa em relação ao novo treinador da Inter ou a permanência do João Valim. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite a todos que nos acompanham. Os meus sentimentos a toda a família do Celino. Muito triste, né? Fiquei muito chocado quando eu tomei conhecimento do falecimento dele sábado pela manhã e que descanse em paz esse nosso grande amigo. Você sabe que desde a hora que você lançou essa enquete no ar, eu estou aqui, né? Queimando os meus neurônios, como diz o nosso João Valdir de Moraes. Por partes. Se levarmos em conta aquilo que o João Valim fez na Inter, desde quando ele chegou, a revolucionada que ele deu no time da Inter, positivo. A campanha da Série A3, com a Inter conquistando o vice-campeonato, perdeu aqui na final para o Nacional, quando poderia ter decidido lá no jogo de ida, né? Mas aí são águas passadas, positivo. Aí vem a Série A2, a Inter começou bem, e depois ela foi derrapando e chegou até correr perigo de rebaixamento. Sim. Tá? Aí vem essa Copa Paulista. A Inter deu um sinal de que iria fazer um bom campeonato, mas infelizmente os tropeços em casa, principalmente, atrapalharam o time do Leão da Paulista. Então você, na minha opinião, você colocando na balança os prós e os contras, a conclusão que eu chego é que o futebol é dinâmico e o futebol muda a cada momento. Eu acho que já deu, para mim, a era João Valim na Internacional. Com todo o respeito que eu tenho por ele, um baita de um profissional, honestíssimo, corretíssimo, trabalhador, mas o futebol vive também de mudanças. E eu até acho que seria uma boa saída para o João Valim, até para que ele fosse procurar novos ares, respirar novos ares. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que é momento de
se sentar, a diretoria se sentar, definir o futuro da Inter, saber quem é que vai pegar, se vai surgir um novo presidente, se o Paulinho vai continuar. A Inter necessita, daqui para frente, de um planejamento para 2019, senão a coisa pode se complicar lá atrás. Respondendo a tua pergunta, volto a afirmar, com todo o respeito que eu tenho pelo João Valim, que, na minha opinião, deveria colocar uma estátua desse moço no Limeirão. Não só dele, como de toda a comissão técnica, tá? Quando eu cito João Valim e toda a sua comissão técnica. Claro. Mas, na minha opinião, eu acho que chegou a hora de mudar. Essa comissão técnica, ela estaria um tanto quanto que desgastada no elenco da Inter. Aliás, então, essa é a minha opinião. Num balanço geral em relação a todo esse tempo de permanência do João Valim, sem dúvida nenhuma, muito positiva a permanência dele. Muito positivo o trabalho dele realizado na Internacional. Mas tem essa também, né, César? Muitas vezes há o desgaste natural. Desgaste. Né? E você não pode colocar a perder também tudo que ele fez de bom por uma eliminação, né, numa Copa que não vai para lugar nenhum. E outra, Beto, ele vai, como eu acabei de dizer, até para ele seria bom, nesse momento, uma mudança. Vai! E quem sabe, num futuro não tão distante, ele possa voltar. Né? Agora, eu não vejo, entenda bem, eu não vejo o maior problema na Inter nesse momento, a questão João Valim. Eu vejo o problema da Inter nesse momento, a questão diretiva. Sim. Para saber quem é que vai pegar, se o Paulo vai continuar, não tem dinheiro. A situação financeira da Inter ela é extremamente complicada. O time fez uma baita partida no último sábado. Para mim, eu acho que foi a melhor partida que a Inter fez nessa competição, muito embora a Ferroviária tenha entrado em campo com alguns desfalques. Mas que a Inter precisa planejar o futuro, sem dúvida alguma, precisa. Repito, para que o pior no ano que vem não venha a acontecer. Perfeito. Perfeito? Mais algum destaque? Engraçado, né, Beto? Ninguém fala do gol do Leandro Damião ontem em posição de impedimento, não né? Houve qualquer não é mesmo? Briga. Se fosse um atacante do Corinthians que tivesse feito o gol impedido, nossa, hoje meteram a mão no Inter, roubaram o Inter, o apito amigo entrou em campo de novo. Ninguém fala nada, né? Aliás, não era só o Damião, não. 4 jogadores do Inter tem que ter 5 para em dar posição de impedimento, né? Mas tudo bem, é o futebol. O Operário de Ponta Grossa é o virtual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2018. Ontem, lá em Cuiabá, o time do Paraná venceu o Cuiabá por 1-0, o jogo de ida 3-3 em Ponta Grossa e ontem a final. Operário de Ponta Grossa, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e é um dos novos integrantes da Série B do ano que vem. Graças ao Simão, goleiro, né? Você viu as defesas do Simão? Doutor, eu acho que foi a maior atuação de um goleiro do Brasil nesta temporada. E nos últimos 5 minutos, ele praticou 3 defesas difíceis. Então, Simão, até brincaram, né? Por que Simão e não Sidão, né? Até brincando que o Simão poderia jogar no São Paulo, mas que atuação. E ainda sobre goleiro, né? Que o Courtois foi eleito o melhor goleiro do mundo hoje, e na seleção da FIFA não é ele o goleiro, é o De Gea. Então, foi difícil de entender também. O ex-goleiro do São Paulo é daquela região lá, né, César? O Rogério Ceni, é de Sinop. Não, ele nasceu em Pato Branco, no Paraná, e foi novinho, né? Para Sinop, né? no Mato Grosso. É paranaense, sim. São Paulo contrato. Só para encerrar, Beto, o Eduardo Batista acabou pedindo demissão da comissão técnica do Sport Recife. Engraçado como esse cara pula de galho em galho, né? Uma vitória em 40 dias. Eu acho que isso não é uma boa para ele, não. Até porque, meses atrás, o pai dele, o Nelsinho Batista, também havia feito a mesma coisa. Pedido a demissão de ser técnico do Sport Recife. Então, Nelsinho, acho que está na hora de você pensar melhor nessas suas atitudes para não atrapalhar a sua carreira. Sim, então, sim. O Eduardo Batista, né? Mas você não acha que ele facilita para a diretoria? Não, mas por que ele pegou? Ele sabia que o Sport não tinha um bom elenco, sabia que o Sport está passando uma terrível crise financeira, não está pagando ninguém. Não pega. Por que ele deixou o Curitiba, né, que ele havia deixado, para assumir o time do Sport? É isso que ele precisa tomar cuidado. Sim, eu sei. Não então, tomar decisão precipitada. Você está dizendo dele ter saído lá de Curitiba, né? Sim. Não dele ter pedido demissão, né? Porque pedir demissão eu acho Roberto, assim. Você acha que ele iria tirar o Sport Recife dessa situação que está?
Difícil. Agora vem o Jorginho, né? É pra ser o Jorginho agora? Já acertou? Não, tá conversando. Não, porque era aquele do Vasco lá, aquele que brigou com o jogador da Ponte Preta. Como é que é o nome? Aquele... Milton Mendes. Milton Mendes. O Jorginho está fazendo o papel do Alfredinho Ramos, né? Lembra do Alfredinho Ramos? É o tirador da turma do rebaixamento, né? Não era o Alfredo Sampaio, não? Alfredinho Sampaio. Que faleceu ano passado. Muito bem. Vamos seguir então com a Segunda Esportiva. Falar de veteranos agora, né? Final do Campeonato Municipal dos Veteranos. A ABB enfrentou a Fazendinha na final e levou o caneco. Vamos acompanhar. Em uma final emocionante, a ABB conquistou o título do Campeonato Municipal de Veteranos. O duelo contra a Fazendinha foi realizado no estádio Comendador Agostinho Prada. A ABB, que chegou invicta com 6 vitórias em 6 jogos, abre o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o Isaías, ex-Inter de Limeira, recebe cruzamento do lateral Marco Antônio, ex-Grêmio, e com muita tranquilidade finaliza com maestria. A Fazendinha, que também tinha 6 vitórias em 6 jogos e era dona do melhor ataque da competição com 29 gols, desperdiça uma penalidade máxima com Pequinha. Que para na belíssima defesa de Pica-Pau. Mas o atual campeão não se abate e chega ao empate aos 31 minutos, quando o lateral Nenê levanta para a área e Tome escora de cabeça na segunda trave para a entrada de Wagner e São Caetano, 1-1. Destaque para esse milagre de Pica-Pau na finalização de Tarcísio. As emoções estavam reservadas para a etapa complementar. Aos 24, o volante Tarcísio, eleito melhor em campo, arrisca da intermediária e marca esse golaço. Era a virada da Fazendinha, 2-1. Só que a ABB tinha Isaías. Predestinado, o atacante recebe um lançamento perfeito de Lequinha, aos 32 minutos. E com leve toque de cabeça, encobra o goleiro Moacir Fernandes para deixar tudo igual, 2-2. Com o empate no tempo normal, a decisão vai para as penalidades máximas. Isaías abre a série e faz 1-0 para a ABB. Muzinha isola. KT faz 2-0 a ABB. Tome imita o irmão e também cobra para fora. Lela, com extrema categoria, faz 3-0. O goleiro Moacir Fernandes mostra para os jogadores de linha como se cobra um pênalti e desconta, 3-1. E na sequência, Moacir defende a cobrança de Marcelo Tubarão, mantendo sua equipe viva na disputa. Manfred faz 3-2. O título da ABB vem nesta cobrança de Lequinha. Muita festa pelo título. O ABB é campeão dos veteranos 2018. Os pés do Lequinha. Na disputa pelo terceiro lugar, o Atlético Real goleou nosso clube por 5-3, com direito a 3 gols de Dega. Na premiação individual, Pica-Pau da ABB é o goleiro menos vazado, com apenas 3 gols sofridos. Já Isaías da ABB e Wagner da Fazendinha dividem o troféu de artilheiro. Coube ao capitão Zé Carlos levantar o troféu de campeão e festejar com seus companheiros.
Muito bem, está lá também o secretário Zanoni, estava prestigiando o evento, né, Edmar? É legal, né? A decisão do veterano sempre atrai muita gente e, como eu até citei, né? A nata do futebol limeirense, aqueles jogadores que se destacaram no passado, estão na ativa até hoje e brilham no veteranos. Roberto, o meu amigo Bosquinho, do ponto eletrônico aí, me ligou. Chapecoense 0, Fluminense 2, intervalo do primeiro tempo. Everaldo e Sornosa os gols. Imagine a Chape, né? Ganhou do Internacional de Porto Alegre, já no primeiro tempo perdendo para o Fluminense. E Vasco e Bahia 1-1. O Vasco teve um pênalti, o goleiro do Bahia foi expulso, Pikachu fez 1-0 e o Gilberto empatou. O que eu gosto de ver esse Sornosa, jogador de meio campo do Fluminense, jogar é brincadeira. Eu acho que ele poderia muito bem jogar num clube aqui de São Paulo. Joga muito. É equatoriano o Sornosa, Equatoriano. né? Joga demais esse cara aí. Muito bem. Falar um pouquinho sobre algumas novidades do Esporte Avenida. O Denis esses dias estava lembrando algumas promoções e na loja do Esporte Avenida você confere combos também. Não é só lanche combo, não. Você pode também pedir lá, por exemplo, o combo de luta. O combo de luta sai por R$ 179,90. Vem uma luva, enfim, para você que está... Aliás, os esportes, né? Esportes em geral, esportes de combate em alta. Combo natação infantil, você tem um short, também tem um peixinho, tem um óculos também, apenas R$ 99,90. Esportes Avenidas com muito... Chega lá, fala com a Carol, fala com a Deise, enfim, fala com todas elas lá. E tem chuteira também. Chuteira você paga R$ 219 com caneleira, com meia, chuteira de qualidade, só em Esportes Avenida. Aliás, é pertinho lá onde eu trabalho, estou sempre lá vendo as novidades, né, Denis? Conferindo lá no Esporte Avenida, né? Uma loja bem completa. O pessoal lá é time grande, viu, doutor? Chuteiras em promoção, tem chuteiras com 10% de desconto, adereços esportivos para todas as modalidades, enfim, a Carol e a Deise, sempre que eu passo lá, é difícil encontrar com a Carol, mas a Deise está sempre lá. Atende a gente super bem, a qualquer um que passa lá, então Esportes Avenida, pode ir que é time grande. Beleza, muito bem. Ô César, voltando a falar internacional, a enquete de hoje, né, nós estamos falando sobre a Inter, você já deu o seu posicionamento, mas na verdade a Inter teve a chance na quarta-feira de quase carimbar a sua classificação para a próxima fase, mas perdeu para o Red Bull aqui em Limeira. E muita gente dizia que estava na cara que a Internacional ia perder esse jogo pelo pouco futebol apresentado. Eu conversei com algumas pessoas que estavam no Limeirão, na cativa, inclusive, e era nítido de que a qualquer momento a Inter poderia tomar o gol como tomou. Tal a apatia do time da Inter em campo e o melhor futebol praticado pelo time campineiro. A verdade é que a Inter não perdeu a classificação sábado passado contra a Ferroviária, até porque venceu por 2-0 com uma grande partida. A Inter perdeu nos tropeços que teve aqui. A Inter perdeu em casa para o 15, a Inter empatou em casa com o Noroeste, a Inter perdeu em casa para a Ferroviária, a Inter perdeu em casa para o Red Bull Brasil. Não, esses números que o Edmar trouxe, impressionantes. Sim, né? sim. 22% só em casa. Então a Inter perdeu o sábado passado. Talvez até, me desculpe a minha sinceridade, mas pela teimosia do João Valim, né? O João Valim nos concedeu uma entrevista muito boa na última quarta-feira, quando a Inter foi derrotada aqui pelo RB Brasil. E eu até insistia, você demorou para colocar o Moisés, porque todo mundo pedia que o Moisés, que é um jogador habilidoso, que tem uma facilidade para colocar um companheiro na cara do gol, passa bem, lança bem, toca muito bem a bola, e nós não entendíamos por que o Moisés não vinha sendo aproveitado, Beto, como titular nesse time da Inter. Tanto é que sábado ele entrou contra a Ferroviária, o time cresceu e ganhou. Então, volto a repetir, adoro o João Valim, tenho ele como grande amigo e bom profissional. Só que foi teimoso demais nessas últimas partidas da Inter, nessa copinha. Ô, doutor, tem uma informação da Inter aqui até relevante. Teve uma assembleia agora há pouco, lá no Limeirão, para a definição do Conselho Deliberativo e os novos conselheiros para o biênio de outubro de 2018 até setembro de 2020. Então ganhou a chapa Renascimento do Leão, que foi protocolada pelo conselheiro Daniel Gulo de Castro Melo. Foi aclamada vencedora por todos os presentes e então segue o trabalho de renovação na Internacional, com agora à frente o Daniel Gulo de Castro Melo. Informação do nosso querido João Vitor Fedato. Nós vamos acompanhar aí a derrota da Internacional, mas antes eu queria perguntar para vocês, principalmente vocês dois, César e Edmar, vocês têm sempre fontes lá no Limeirão.
Vocês percebem assim já uma movimentação em busca de um novo treinador ou ainda não? Doutor, eu vou dizer, a minha opinião, é claro que, para variar, né, diferencia da do César. Eu acho que o João Valim deveria continuar na Internacional, sou favorável à permanência dele. Eu acho que era muito melhor alguns jogadores deixarem a Internacional, o João Valim permanecer e trazer novos reforços. Eu acho que aí o trabalho, a filosofia permaneceriam. Mas pelo que eu sinto da diretoria, eu não acredito que eles pensem em permanecer com o João Valim no comando. Eu sinto que há uma movimentação já para a saída do treinador. Volto a dizer, a minha opinião, eu gostaria muito e sou favorável à permanência do João Valim e à chegada de novos reforços. Teria algum nome já sendo sondado, César? Não se fala em nomes. Tá. Ainda sobre a Inter, Beto, um detalhe sobre a participação ou não da Inter na próxima Copa São Paulo Futebol Juniores. Na última quarta-feira, por ocasião do jogo Inter e Red Bull Brasil, ele é meio diretor, mais torcedor do que diretor, mas enfim, ele convive uma boa parte do seu tempo na Internacional. E a informação que eu tive é que a Inter já tem um time preparado, montado para disputar a Copa São Paulo Futebol Juniores, porém nas mãos de uns empresários da capital paulista. Então a Inter vai disputar a Taça São Paulo Futebol Juniores com um time formado em São Paulo por esses empresários, que teriam inclusive pago uma taxa para a Inter, sei lá se isso procede ou não, mas teria pago uma taxa para a Inter já para não haver problema, e com esse dinheiro a Inter teria inclusive saldado uma parte da folha salarial do mês passado. Então é essa informação que surge. A Inter disputará a Copa São Paulo Futebol Juniores, porém não concede aqui em Limeira. Essa informação que eu tive assim, en passant. Se ela procede ou não, vamos aguardar os próximos dias. Perfeito. Vamos acompanhar então a derrota frente ao Red Bull. A Internacional enfrentou no meio de semana o Red Bull pela Copa Paulista e voltou a perder no Limeirão. Diante de 871 pagantes, o Leão perdeu sua quarta partida seguida em casa, algo que não acontecia desde 2004. Esse chute de Marquinhos, defendido por Júlio César, ex-Corinthians, foi a única chance leonina em toda a partida. O Red Bull mandou no jogo. De falta, Everton mandou esse tubaço no travessão. O goleiro Moisés pratica sua primeira defesa na finalização de Léo Castro. Outra bola no travessão leonino. Veja a pancada do volante Jean. Na sequência, Léo Castro marca, mas o atacante estava impedido. Em grande fase, Moisés também defende com os pés o chute cruzado do lateral Lucas Urias. Pela primeira vez, João Valim realiza 3 alterações seguidas no intervalo. Michel, Nicão e Moisés entraram nas vagas de Misael, Calixto e Leleco. A etapa complementar foi de raras oportunidades. Léo Castro continuava incomodando a zaga alvinegra, até que aos 34 minutos, o eterno carrasco leonino recebe na área e bate por cobertura. Sem chances para Moisés. Red Bull 1-0. Sem forças para reagir, a Inter sai de campo derrotada e novamente vaiada. Está acontecendo muita coisa aqui, nesse campeonato que está até difícil de explicar. Quando a gente joga bem, acaba tomando uns gols uma bola parada, bola bate em 3 traves e entra. Aí quando a gente está ganhando o jogo, que nem lá contra o Noroeste, acabou o jogo, 50 minutos, o árbitro vai lá, faz uma lambança e me dá um pênalti. E hoje, no primeiro tempo, eu perdi 3 atletas contundidos, machucaram. Teve que fazer substituição no intervalo. Então isso aí, claro, dá uma atrapalhada, porque depois você fica sem opção, né, para trocar, para substituir, e tem que armar um esquema tático para poder suportar o segundo tempo. Foi isso que aconteceu.
Muito bem, falamos aí da Internacional, intervalinho agora, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva, falaremos também do Independente. O Galo, já lembrou, o nosso companheiro Denis Suideiros está fora da Copa Paulista, né, Denis? Aliás, da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Da Copinha, né? Da Copinha de Futebol Juniores, é isso aí. Voltamos já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Eu entendi. O problema não sou eu. Somos vítimas e não culpadas. A sociedade precisa mudar. Tomei conta da minha vida. Todas nós podemos. Se eu pude, você pode. Violência contra a mulher. Isso tem que acabar. Nós queremos e podemos lhe ajudar. Realização: Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Muito bem, de volta ao segundo tempo da nossa segunda esportiva. Vamos aos abraços, então, começando por eles, Cezinha e Roberto. Muito obrigado, Beto. Quero mandar um abraço pro Ceará, para a esposa dele, a dona Fátima, e para o filho dele, o Paulinho. O Ceará, por muitos anos, Beto, conduziu o Bar do Ceará ali em frente ao posto Vaver, na rua José Cristóvão Cardoso.
Aí depois se aposentou, tal, se afastou. E depois de 10 anos, ele retomou o bar dele. E está muito bom. Então você que era um frequentador do Bar do Ceará lá atrás e depois se afastou, pode voltar. Que o Ceará, a dona Fátima, a esposa dele, e o Paulinho, o filho dele, estão tocando o bar, e maravilhosamente bem. E olha que de bar, entendemos, né, César? Assina embaixo. Isso aí, né? perfeito. Então, sucesso para essa família aí que eu admiro muito. Perfeito, César. Obrigado. Denis? Doutor, um abraço para o Carlinhos Peixoto. Carlinhos Peixoto vende verdura lá em Cascalho. O pessoal passa ali próximo ao bar, ele tem lá uma caminhonete que fica com as verduras que ele produz lá em Cascalho. Não perde uma segunda esportiva, é assinante da Gazeta e ainda escuta o nosso programa de rádio. É o combo completo. Um abraço para o Carlinhos Peixoto. Um abraço também para o Rosalvo, para a Neuza e para o João Paulo. Outra família de Cordeirópolis que acompanha o nosso programa toda segunda-feira, além das páginas da Gazeta de Limeira. E um abraço para o Rony, para o Nino, para a Stephanie, para o Mineiro e para o Edson. Pessoal lá do açougue, que diz que o Cezinha passa lá constantemente para comprar carne, a rolê, a bangu, que também assistem o nosso programa. Obrigado pela audiência. Perfeito. Roberto? O César está para renovação, né? Troca lá o pessoal do Bar do Ceará, troca o treinador da Internacional, é para trocar mesmo. Verdade. Roberto, um abraço todo especial hoje para o Lemão Bego, aniversaria hoje. Então, um grande abraço aí para o Lemão Bego. Para o Bosquinho, que retornou as informações aí no ponto eletrônico, um grande abraço aí, Bosquinho. Tudo de bom. O Wilson Oliveira, que não perde um programa nosso, também um grande abraço para o meu amigo Wilson Oliveira. E o Bosco, que no programa passado a gente estava falando de judô, aí ele mandou um zap, eu também treinei você, e o Bosco me treinou quando eu era jovem. Quem te mandou um abraço também no último sábado eu estive com ele, foi o Dida. O Dida. Manda um abraço pro Roberto lá, Cezinha. Grande abraço. Perde um segundo esportivo, Dida. O Dida que era amigão do Celino. Exatamente. O Dida pegou para reformar o Pradão na época, o Dida trabalhava nas arquibancadas do Pradão e o Celino lá recuperando o gramado. O Dida sentiu muito. Um grande abraço aí pro meu amigo Dida. E pro Bosco. Do judô, a gente sabe do trabalho também que o Bosco fazia, ou não sei se está fazendo ainda, aí nas comunidades mais carentes aí com relação ao judô. Perfeito. Edmar? Vamos lá, doutor, um beijão para a Lena, né? Esposa do João Ferraz, que completa aniversário hoje. Lena, um super beijo, parabéns, muitos anos de vida. Um abraço para o Wilson Bardini, fez aniversário ontem. Um abração para o Rafael da Silva Melo, ele é gerente do Bradesco, encontrei com ele hoje. Ele é a cara do William Bigode. Mas é impressionante, ele é até sobrinho do Carlinhos, lá da Estéreo Som. Um abração para você, meu grande amigo Rafael Melo, a cara do William Bigode. Um abração para o Claudinei, ex-jogador da Internacional, foi nos visitar ontem lá em Iracemápolis, mandou um grande abraço a todos os torcedores da Inter. Ao Matana, doutor, que me presenteou com essa camisa do América. O América perdeu para o Nova Itália 2-0, mas está no G8 do Campeonato Amador. A camisa é muito bonita, uma camisa do América. Obrigado ao presidente Matana e pelo carinho de todos lá de Iracemápolis. Para a torcida do Nova Itália, que ontem me homenageou durante o jogo, olha, doutor, em especial o Rodrigo Cerchiari, é o Paulinho do tênis. Pô, que bela homenagem vocês fizeram para mim ontem. E é claro, para o Estoril também, que em razão do meu aniversário, colocou uma enorme postagem na página do Estoril falando do meu aniversário. Muito obrigado e a todos que me cumprimentaram. Valeu mesmo de coração. A Fúria Azul lá te cumprimentou também ou não? A do Rio Claro? Ô, louco. Denis, nada, Denis? Não, lá não. Então tá bom. Atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas sempre entre os dias 10 e 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Ah, sim. Você ainda pode baixar a segunda FIA do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Daqui a pouco nós vamos então dar uma olhadinha também nas imagens da própria Prefeitura, que está recuperando algumas praças esportivas. Você foi dar uma conferida, Edmar? Sem dúvida. É. Fernandão caprichou nas imagens aí. Vamos acompanhar então. A Prefeitura vem reformando algumas praças esportivas de Limeira. A segunda esportiva visitou 3 delas. Nossa primeira parada foi no Campo Belo, onde a população ganhou um amplo e moderno conjunto esportivo. As obras
iniciadas em 15 de maio, tiveram um custo de aproximadamente R$500 mil. Uma quadra foi construída e ganhou pintura para as modalidades futsal e vôlei. Para executar a obra, o local recebeu serviços de terraplenagem, com a finalidade de nivelar o piso da quadra com o acesso da mesma. Postes e refletores foram implantados em torno da quadra. Desta forma, o local pode ser utilizado à noite por meio de fotocélulas, que acionam a iluminação com a redução da luz celular. Grades foram instaladas, o que permite o uso reservado do local para as atividades esportivas. Já no seu entorno, há espaço para circulação e concentração de pessoas. No acesso à quadra, foi instalado um bebedouro de uso comum. Bancos foram construídos pela FAMU, a Fábrica de Mobiliário Urbano de Limeira, programa que funciona junto ao Ceprosom. Uma quadra de areia também foi revitalizada. A área esportiva também é composta de uma academia ao ar livre e possui pista de caminhada. O espaço recebeu ainda plantio de espécies, o que garantirá um aspecto ambiental bastante favorável no futuro. Nossa segunda parada foi no Jardim Ipanema. O processo de troca do gramado do campo de futebol continua. Foram retirados ao menos 20 caminhões de terra do local, mesma quantidade que é colocada, mas com um material diferente, na preparação da base para receber o novo gramado. Foi feita a vistoria no sistema de drenagem. Os drenos estavam em bom estado, sem problemas estruturais ou entupimentos. Os trabalhos estão dentro do prazo esperado, já que demandarão 3 meses para a maturação da grama. A Secretaria de Esportes ainda vai adquirir uma bomba de irrigação necessária para o campo, assim como substratos para adubação. A próxima fase, que será executada pela pasta de Obras e Serviços Públicos, será da manutenção hidráulica dos vestiários e elétrica do entorno, sem envolver o campo. Também deve ser feita a calçada do complexo. Sobre a iluminação, infelizmente, muitos fios foram furtados e terão que ser repostos, mas ainda não há prazo para isso. A expectativa é liberar o campo para o uso entre o fim deste ano e o início do próximo. O campo ganhará as medidas oficiais, 100 metros por 68. Essas obras serão feitas com verba própria da Prefeitura, com custo estimado de R$100 mil só para a retirada e colocação da grama, além da camada de terra, mas deve envolver outros custos. Para o restante da área, ainda está em fase de execução o projeto para a construção de mais quadras, que será viabilizado com verba de R$3 milhões de emenda parlamentar. Para fechar, fomos ao Morro Azul. O espaço público, que estava abandonado há anos, foi totalmente revitalizado a partir de uma parceria inédita, realizada entre a Prefeitura e a Associação Atlética Acadêmica Kamal Ismail, constituída por alunos dos cursos de engenharia da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O ginásio poliesportivo foi totalmente remodelado. Houve manutenção nas telhas com a colocação de parafusos brocantes, além da troca das vigas do telhado. Ainda na parte superior, telas de malhas para evitar a entrada de pombos no local foram instaladas. As tabelas de basquetebol, traves de futsal e mastros de voleibol foram substituídos. O piso da quadra recebeu manutenção. Vestiários foram totalmente reformados. E ainda houve a troca de todo o alambrado lateral. Por último, todo o complexo recebeu a pintura. A Polícia Militar, que recentemente implantou uma base na região, também fará o uso do espaço. O efetivo já está programando o uso da quadra semanalmente. Mais praças esportivas devem ser revitalizadas nos próximos meses. Olha, que bom. Boas notícias, né, Roberto? Olha, a gente até se emociona quando vê umas obras nesse sentido, porque a gente vê tanta coisa ruim, né? E o esporte é sempre, né, o último a ser dito, né? Eu sempre critico isso, porque assim, faz o orçamento municipal, depois, quanto sobrou? Sobrou isso aqui, divide por uns 4, 5 aí, dentre eles estava o esporte. Aí o governo federal
lança academia para idosos, né? Academia para a terceira idade. O que adianta se você não ensinar a criança a praticar o esporte agora? Eu não sei quem que foi o infeliz aí há tempos atrás que tirou a educação física do currículo escolar, né? Então depois ele quer que o idoso faça exercício físico. Então de parabéns aí. E eu acho que tem que ter o envolvimento da sociedade. Se não tiver o envolvimento da comunidade, isso aqui daqui a um mês a gente já sabe como é que vai estar, né? Aliás, prova disso foi uma... Você lembra de uma que foi reformada com verba federal no Santa Eulália? Será que foi aquele ginásio de esportes? Edmar? Foi. Foi, o Fernando está confirmando, foi. Mas não deu 3 meses. Não deu 3 meses, já tinha sido detonado. O próprio Gigantão da Secap passou por uma reforma recentemente. Mas se passa lá alambrado, danificado, os assentos de cimento danificados. Eu acho que somente os campos de futebol, eu acho que tem que pegar, por exemplo, quantas equipes tem no Amadora? Tem 20, 30, 60 equipes. Então pegar cada 10 equipes e toma conta de uma praça de esportes. Equipe da região, né? Uma regionalização, assim, não que ela vai mandar, não é isso, o campo é da prefeitura, mas eles estão em conta daquilo lá, para que não deprete que é eles mesmos que os primeiros vão... sinais, né, Roberto? Exatamente. Né? Ser o fiscal do quintal da casa deles. Você já foi fiscal do Sarney, Roberto? Nós fomos, né? Nós fomos, né? Você, Nós fomos César, lá, exatamente. César foi fiscal do Sarney, César? Também. Foi, né? Também. Você fiscalizou o preço da cerveja naquela época? Do que você foi lembrar, velho? Acabamos de ver uma praça de esporte reformada aí. Ó, vamos dar uma passada Ele então. Tá vivo ainda? Finalzinho. Opa. Vai ser candidato, né? Não vai? Sei, aí eu já não sei. Ele é o rei do Maranhão, né? Era do Amapá, né? Mas senador pelo Amapá. Não, do Maranhão, depois ele estava com a capivara suja lá, ele foi para o Amapá para ver se conseguia alguma coisa. Ô, César, o São Paulo não quer ser campeão? O que está acontecendo? Está tropeçando, Beto. Um time que quer ser campeão não pode perder ponto para Fluminense, não pode perder ponto para o América, como perdeu sábado passado. Então, São Paulo, pelo que eu estou sentindo, está dando mole. Está dando só para posar. Até porque o Palmeiras chegou. E o Palmeiras pode esperar. Vem que vem com tudo. E o Internacional de Porto Alegre, o que aconteceu com o Inter? Doutor, o Inter eu acho que tem um elenco um pouquinho melhor do que o São Paulo. Elenco. Mas os titulares eu ainda acho que os do São Paulo são melhores. Mas a inconsistência da escalação que prejudica bastante. Ontem eu vi uma entrevista do D'Alessandro falando sobre a reserva dele no Inter de Porto Alegre, né? E segundo ele, a ansiedade do Inter relacionada, ele não falou com essas palavras, mas relacionada ao sucesso do Grêmio nos últimos anos, ele sente que no vestiário isso tem atrapalhado. Então deve ter dirigente, deve ter presidente, deve ter diretor, que a pressão deve estar lá em cima, e isso acaba atrapalhando dentro de campo. E o Grêmio, por outro lado, né, Edmar, também faz um belíssimo trabalho, de novo. Faz. O Grêmio tem um bom elenco e não sentiu muito a ausência de algumas peças que deixaram a equipe, entre elas o Arthur. Aliás, o Barcelona hoje, eu estava lendo algumas postagens da imprensa catalã, né? Dizendo que eles esperavam muito mais do Arthur, que chegou como sendo um grande volante, o substituto do Iniesta, e que o Arthur vem caindo de produção. Mas o Grêmio sofreu para ganhar do Ceará domingo, né? 2 vezes o Ceará à frente do marcador, mas o Grêmio conseguiu a virada. É um time que, se deixar, chega. Mas eu acho que em termos de campeonato brasileiro, eu não vejo o Grêmio assim com muita possibilidade de ser o campeão. Eu acho que o Grêmio vai focar na Libertadores, onde ele tem tudo para disputar o bi. Não sei se será o campeão, porque ainda acho que será um time argentino, mas pode disputar o título. Seria um Grêmio e Boca, por exemplo, uma final. Falando em Argentina, ontem, pela competição argentina, o River meteu 2-0 no Boca, né, Edmar? 2-0 em pleno La Bombonera. 2-0 o River Plate contra o Boca Juniors. O Barcelona que vai abrir mais os olhos, né? Porque ele já caiu a primeira vez do cavalo com o Mina, né? Do Palmeiras, o zagueiro, e agora caindo do cavalo aí com o Arthur, que eu acho ser um bom jogador, mas os atuais bons jogadores do Brasil não estão no nível da Europa. Também acho. Tá aí o nosso Fernandão. O Fernandão... Gol do Vasco, hein? Fernandão foi detido em algum comando aí na cidade, Edmar? Você ficou sabendo ou não? Não tô sabendo. Ele fez, tá com o cabelinho cortado. Não sei não, hein? Não sei não. Vamos lá, olha, o César pau a pau, hein? 105 que tem que te trocar e 98 achando que não. Empate técnico. Bem equilibrado, então. Empate técnico. Bola que dá empate técnico, né? Empate técnico. Em tempos de pesquisa, empate técnico aqui para os candidatos aqui, certo, Denis? Então vamos lá, então, Roberto, para
para 2-1 Fluminense, 35 segundos tempo. Terminou o Flu agora. Terminou o Flu. Terminou. Vasco da Gama 2, Bahia 1. Um de acréscimo. Marrone fez o gol do Vasco. Marrone? Marrone que não é o cantor. Não está cantando mais. Não, é o moleque da base. Muito bem. Denis pôs uma notinha. Marlone. Você foi muito sutil, né? Você falou que o Vitor... Acabou o Vasco. Acabou o Vasco. 2-1 pro Vascão. O Léo vai seguir a carreira solo, né? Segue a carreira. E o Vitor vai gastar o dinheiro dele por aí. Vai gastar. Depois do problema. Né? Então tá, a primeira camiseta vai para Otávio Rivabene Medeiros, lá do Parque Hipólito. A segunda camiseta vai para Bruno Henrique de Oliveira, Vila Solar. Outra camiseta agora vai para Leonardo Kiel, olha aqui, Jardim Ibirapuera, tá aqui. A quarta camiseta vai para Geraldo Torres, lá da Vila Cláudia. Mais uma camiseta vai para Everaldo Batista dos Santos, do Parque Hipólito. E mais uma, Roberto, muito obrigado. Quantas temos aí, Edmar? 5. Então a sexta vai para... Agora é sexta. Isso. Andressa de Freitas Dolosto. É isso aqui? Dalosto. O lindo de Luca. Muito obrigado a todos que participaram de mais uma enquete aqui da Segunda Esportiva. César, o seu tchauzinho. Pois não, Beto. As atenções voltadas para a Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Os confrontos Corinthians e Flamengo em São Paulo. E em Minas, Cruzeiro e Palmeiras. Como diria Osmar Santos, o chão vai tremer na quarta-feira. Boa semana a todos. Tá com palpite, César? Rapaz... Flamengo. Atenção, torcedor, cuidado. Flamengo e Cruzeiro na final. Flamengo e Cruzeiro na final? Tá bom, tá errado. Doutor, para encerrar, mandar um abração pro Valfrido, encontrei com ele ali próximo ao Mercadão, né? E eu falei pro César que tinha encontrado com ele, falei, o Val é o rei daquele pedaço lá. E parei lá, conversei com ele um tempão. Falamos bastante do Pardal, entre outras coisas. Um abraço, Val, segue firme e forte aí na caminhada. É isso aí. Roberto. Beto, só os percentuais aí. São Paulo, que tem 51 pontos e está em primeiro lugar, tem 99,5% de ficar campeão, possibilidade. O Palmeiras, em segundo lugar, com 50 pontos, tem 99,8% de ficar campeão, 3 décimos acima do São Paulo. E o Internacional, que está em terceiro lugar com 50 pontos, tem 99,98% de ficar campeão. Então seria, né, na teoria... Internacional, Palmeiras e São Paulo. Que briga. Tá bom, Roberto, obrigado. Ô, doutor, eu achei deselegante pra caramba o Cristiano Ronaldo não ir hoje na festa de premiação, né? Porque, obviamente, que a assessoria dele já tinha sido informada de que o Modric seria eleito o melhor do mundo. E, por outro lado, aquele gol que ele marcou contra a Juventus de bicicleta, tinha tudo para ser o gol Puskás. Eu acho que a FIFA falou, você quer saber de uma coisa? Vou punir o Cristiano Ronaldo e dar pro Salah. Fez um gol bonito, fez, mas não se compara com o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Então, bola fora do português. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Bola fora. Fazedora de média. É isso aí. Pô, durante 5 bolas de ouro que ele ganhou, os concorrentes foram. Porque agora que ele não ia ganhar, ele não pôde prestigiar a festa, né? Nem todo mundo, né? Tá bom. Muito obrigado, Edmar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um programa Segunda Esportiva. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.